Então a gente consegue ver um corpo todo queimado, né? Dentro ali de uma espécie de câmara, né? E eu quero perguntar pra Ali quem ela acha que é, porque eu já tenho a minha suposição, mas eu quero saber se a dela vai bater com a minha. Ah, vamos ver. Olha, eu acho que a teoria mais forte é do corpo, que o corpo queimado ali seja do Thomas Goodolkin, né? Já que Uhum. no flashback a gente vê ele no laboratório, tem um momento de explosão, né? A gente vê que Isso. ele tenta ali até acionar o alarme de incêndio, mas não tem uma cena explícita da morte dele, né? Então abre aí uma brecha para a gente achar que ele pode ter sobrevivido. Entra naquela aquela regrinha, né? Sem corpo, sem morte. Isso, exatamente. A gente fica se indagando se realmente ele morreu ou se ele sobreviveu de alguma forma, quem possa ter encontrado ele ali.